Olá, eu sou Comer e vou estar no próximo episódio do Barbecue Graffiti Files. Vou dizer uma coisa, isto é muito importante. Espera, tenho que parar aí a música. Ao contrário que muitos podem pensar que a margem sul fica na zona de Lisboa, não, a margem sul é no Algarve. The real south side. Vamos ver o que é que vamos fazer aqui. Boa tarde, estamos aqui mais um episódio no Spray Report, o Barbecue Graffiti Files. Eu sou o Kurtz, temos ali o Reps. Hoje temos como convidado o Comer, vindo diretamente do Algarve, sem grandes apresentações, acho que já toda a gente já conhece. Da Chic Tif, fotógrafo de graffiti.
vamos ter aqui uma pequena conversa sobre a pessoa em questão, que é o Comer, o nosso convidado, e já podem ver um bocadinho da peça, mas vão ver o resto a seguir. Estejam atentos e espero que gostem. E desde o início. Mano, conta-nos aí, meu, qual a tua vontade de, há muitos anos atrás, queres pegar numa lata, o porquê desse interesse por esta arte que é o grafite? A vontade começou através de amigos meus, vizinhos, de rua, e pegou-me o bichinho e nunca mais me largou. Okay. E começaste diretamente com grafite Não. ou houve alguma das vertentes, digamos, dentro do hip hop que te chamou em primeiro lugar? Não, minha primeira paixão foi o breakdance. Comecei com o breakdance. Vais dançar agora aqui uma beca como Não. Um helicópterozinho agora para a gente. Os ossos e os joelhos já não o permitem. Mas comecei primeiro com o breakdance e depois descobri o grafite, porque nunca mais me largou. Isso já vem de cá, ou há pouco dizias-nos que a tua naturalidade é da Alemanha? Já Sim. trouxeste o bichinho de fora ou começaste cá no Algarve? Não, eu nasci na Alemanha e comecei na Alemanha. Comecei em 89, comecei a fazer com tags, como qualquer outra pessoa e como qualquer outra que começou a cuidar. Comecei com os tags e depois fui para criar peças maiores, etc. Mas foi assim gradualmente. Era muito tímido na altura Muito tímido, e hoje em dia já não é. e continuo muito tímido. E aqueles artistas que tiveram ao teu lado no início, aquelas influências que te acompanharam e que têm vindo a acompanhar ao longo deste percurso? Influências de grafite? Seja assim, de artistas que tu seguisse, ou da tua crew, ou da tua malta com que tu davas na altura? Que tu seguisses 89? Era impossível. 89, não havia redes Não sociais. havia nada redes que sociais, onde pudesse não havia seguir, redes não é? sociais. Ou ias atrás deles mesmo e andavas a fazer stalker de... Naquela altura era como dizer, os nossos local heroes. Não eram, não havia superstars, havia os local heroes, eram os nossos, os que estavam mais up no grafite, os que estavam em todo lado. Nos sítios mais quentes. Na minha zona era tipo o LAN e era o TC. E era isso. E o Comer é desde o início? Não, Comer começou em 91. Depois. Inicialmente tinha outro tag, depois mudei para outro tag, depois mudei para outro tag Queres dizer e algo deles? até chegar aos que eu gosto, das letras que eu gosto mais. E é por uma questão de conjugação de letras ou tem algum significado por trás? É a conjugação de letras, eu gosto da conjugação de letras. Ok, Comer tipo com capa, já. Sim. É diferente, mas Sim, se fosse com C era comer, meu. Exatamente. Embora eu Era gosto assim muito de um comer, bocado- eu gosto muito de Também comer, gosto. não foi com essa Podia ser, intenção. Não. podia ser. Gostava das letras do capa, gostava do capa e gostava da Ok, conjuga bem, já. Sim. Ok. É uma palavra Ok. forte. Um grafite especificamente, uma peça que tu tenhas visto que tenha realmente criado um impacto forte para ti? Consegues identificar o artista ou a peça em Sim. em concreto? Uma coisa para mim que naquela altura fazia parte de uma crew que era o X-Men, isso na Alemanha ainda, havia um gajo, um writer, que tinha um estilo tão, naquela altura, para nós, tão perfeito, tão refinado, tão bonito, que era um estilo que tu
vias a peça e não te conseguias fartar de ver a peça. Vias e tentavas ver outra vez e decorar com os olhos o estilo. E um desses era o Care. Que é Quer K-E-H-R. Ok. Não sei se vi na Pinta ou não. Alemão. Sim, ou não. Já há muitos anos atrás. Isso em que altura, sensivelmente? 90. 92, 93. Mas para mim uma definição de um bom estilo, possa ser simples ou possa ser complicado, é uma peça que tu vejas e não te consegues fartar de ver aquilo. Não enjoar. Não é enjoar, é ver Exato. e tentar ver outra vez. E isso é uma definição. Por exemplo, um gajo que eu adoro o estilo dele é o Sonic de Paris, Yeah. do C4. Pode ter um estilo simples, mas é apurado. É um estilo apurado, por isso. E que outros artistas é que segues? Eu sigo e não sigo artistas. Hoje em dia já nem tenho. Já são tantos. Alguns marcam sempre Sim, pelas peças. um que é uma referência para mim é o Totem. O Totem de Atlanta. E depois há o Kentu, há o Lumit, há o Tazek, há a Erakut, a equipa. Há tantos. E portugueses, já agora. Quem? Portugueses. Portugueses. Vamos fazer assim. Norte. Deo e Third. Lisboa. Muitos com várias vertentes. Bombing, risco. Depois temos o Craze, temos que mais? Temos Mosaic, Youth. Há tantos. O Raps e o Curtis, claro. O Raps e o Curtis. Íamos esquecendo desses. Que mais? Há muitos. Já, demasiados para mencionar. Por isso é que eu não gosto Falaste de. no Fire há pouco também. O Fire, sim. nossa conversa. Muito bom. E Algarve. E Algarve. o Sul, exato. Algarve, quem Vocês diz passam Algarve, do norte, de Porto para. Sim, é Lisboa, verdade. Estamos aqui a Lisboa, focar Grande nas Lisboa, cidades. Alentejo, também deve haver Exatamente, Alentejo. exatamente. Grande Lisboa, vá. Grande Sul. Lisboa. Não, há muitos varieties ainda. E no sul. Algarve, a nível de bombing ou a nível de street art, etc., existe For Sale, existe Metis, existe muitos outros que estão a explodir e começar a crescer como artistas, etc. Mas existe. O que quiser agora. Alguma razão para não falares do centro? Olha, estás a ver? Esqueci-me. O Sen, sim, obviamente o Sen. Que está em todo lado, também lá em baixo. O Sen Todo é lado uma. em todo o país. Não, o Sen é uma força da natureza. Yeah. O Sen é uma força da natureza que Vive.
Respira. vive, Graffiti, como- 24 sobre 24. Yeah. como Yeah. nós, como eu antigamente, agora não tanto porque já não tenho energia suficiente para isso, mas o Sen respira, vive, corre a tinta do sangue. Big up aí para a cena. Yeah. All City, Sen. Assim, numa definição, é um clichê, mas qual é o significado de grafite para ti e a definição de writer? Significado de grafite. São duas coisas diferentes. São duas perguntas diferentes. Já. Significado de grafite. Amor. Faz o que te sentes feliz, faz com que te sentes feliz. Não, porque grafite é para cada um, Uma sensação diferente. tem para cada um significado diferente. E o que para mim pode ser grafite e para o outro pode não ser grafite. Existem muitos writers polícia que tentam definir o que é o grafite ou não é o grafite. Eu não consigo, nem quero fazer essa definição porque é uma coisa muito pessoal, para cada um é uma coisa diferente. Para um, o bombing é que é o grafite, para outros, o tagging é que é o grafite, para outros, o style writing é que é o grafite, O treino, que é o grafite. os comboios é que é grafite. É uma palavra muito vasta do que é o grafite. Só pegando aí nas tuas palavras e não fugindo à pergunta da definição do writer, mas pegando naquilo que acabaste de dizer, então diz-me uma coisa, achas que existe diferença entre grafite, street art e pinturas decorativas? Entre Grafite, street art e pinturas decorativas, aquilo que hoje em há dia... uma grande diferença, Há uma grande diferença que, mais uma vez, será pintar com lata grafite ou será criar letras com pincel grafite? Fazer uma figura, fazer uma cara com latas de spray ou fazer uma cara com pincéis na parede, na rua, é grafite? Pertence a cada um de decidir por si próprio o que é grafite. Então, voltando atrás à pergunta do writer, achas que quem faz street art e pinturas decorativas é writer? Na tua opinião, não estamos aqui Um a julgar, writer está na rua. Um writer faz letras. Letras é escreve, writer. basicamente. É writer. Por isso se chama, não é graffiti artist, é writer. Writer, yeah. Existem os graffiti artists, com muito respeito, mas existem também os writers que escrevem, fazem os nomes. Daí writer. Escritor. certo? Eu pessoalmente identifico com isso, mas respeito opiniões. Um assunto demasiado vasto que se possa pôr só num cantinho. Não consegues Pegando estar- aqui na palavra que o Ricardo usou, que o Reps usou. Respeito. Tu respeitas os street artists, ou, assim como respeitas os teus pares, os writers, ou pões um bocadinho essa malta do lado? Eu só respeito, que seja? eu respeito toda a gente. Porque Eu respeito- existe muito essa fricção entre o writer e o street artist. Eu acho Qual é a que tua postura? Vá? a minha postura é street artist. Como explicar? A palavra street art acho que foi criada por um galerista qualquer para conseguir para vender. Vender. para conseguir transformar o grafite que existe em expansão, está em todo lado, para tornar aquilo bankable. E é mais ou menos isso. Mas um street artist não quer dizer que não seja um writer também. E muito bons writers. Uma coisa não invalida a outra. Um writer pode ser street artist também, e um street artist E pode ser muitos deles têm writer. as duas versões. Não. Muitos deles até fazem as duas coisas, só que separam as coisas. Uma Muitas coisa vezes é, com tags diferentes. e muitas vezes com tags diferentes. Tens imenso a fazer, não é? Eu sou um deles. Yeah. Yeah. Desconhecia essa faceta. Essa outra faceta. Pá, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso também. Plena de quietud, la noche
noche plena de quietud, la 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 noche Sobre pintura comercial e pintura não comercial. Existe, eu faço parte dessas pessoas, que é, eu vivo da pintura comercial, tenho uma empresa, uma agência dedicada mesmo ao grafite, à pintura decorativa, onde tem outras vertentes, tem serigrafia, enfim, temos muitas coisas, mas eu vivo do grafite, pintura decorativa, por assim dizer, simples. Ok. plena de quietud, la noche 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 plena de Depois, ainda pegando um bocadinho agora nesta questão ainda das duas vertentes, como é que tu sentes agora, em que nível é que tu sentes que está tanto o graf como a street art em Portugal? Como tão bons artistas vá renomeados e que estão a dar cartas aí por todo lado. Ok. Qual é a tua opinião? A minha opinião sobre isso é, eles sempre existiram, os artistas sempre existiram e sempre eram muito bons no que faziam. Agora, simplesmente, as câmaras, municípios, finalmente se lembraram que é mais fácil com eles do que contra eles. E um muro pintado não será tão rapidamente riscado do que uma parede branca, que para mim é contra a natura. Para mim, uma parede branca é uma ofensa aos olhos, digamos assim. Não tem nada, não... E és com certeza conhecedor do trabalho da americana Marta Cooper. Sim. E qual é a tua opinião sobre toda esta leva de fotógrafos que seguem os artistas? Se levas bem a coisa ou se muitas vezes te sentes incomodado com tanta persistência desses mesmos fotógrafos? Ok. Por partes. A Marta Cooper foi, como digamos, artistas são maus promotores deles próprios. Eles querem pintar, fazer a foto, guardar a foto, etc. Mas promovem-se mal. Hoje em dia já é uma questão diferente, tem redes sociais, enfim. Mas naquela altura havia poucas pessoas que ligavam ou se interessavam pelo grafite. E a Marta Cooper foi uma impulsionadora das pessoas começarem a ver, há um fotógrafo de renome a fazer fotos de grafite. Talvez é uma coisa mais importante ou tem mais Uma coisa mais considerada. mais considerada, etc. Sim. Daí depois street art. Mas sim, ela foi muito importante e continua a ser importante, e hoje em dia os fotógrafos de hoje em dia fazer esse trabalho estão a fazer exatamente a mesma coisa que a Marta Cooper. É promover, não só a se autopromover com os trabalhos de fazer fotos do pessoal do grafite, mas promover o artista também, que é uma parte importante. Exatamente. Muitas vezes não conhecidos ou pouco conhecidos. Sim. Isso é um bocadinho também o que eu procuro divulgar nas minhas páginas, é não só os consagrados, mas também os emergentes. E há muitos emergentes. E se calhar, pronto, também carecem das mesmas oportunidades que os outros têm. Eu nunca gosto de criar fricções, mas pronto, também partilho muito um bocadinho a opinião dos chamados toys, que vocês apelidam de toys, que dizem constantemente que vocês, para chegarem aqui, também começaram como toys. Todos nós. Temos todos direitos Todos a vingar. nós.
Todos nós já começamos a fazer coisas que não devíamos. É a inconsciência da juventude. La noche plena de quietud, 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 la noche plena de quietud. La noche plena de quietud, la noche plena de quietud, la noche plena de quietud. Olha, e relativamente a paredes? Conheço trabalhos teus, pronto, sendo tudo do Algarve e eu não tendo. Nunca tive grande vontade de ir ao Algarve, ou de passar férias no Algarve. Bem, vamos já embora. Conheço sobretudo peças tuas aqui nas Amoreiras, vi algumas no Montinhos. Que paredes é que tu destacas aqui nesta zona e também na tua zona? Olha, Amoreiras, a 100%, Carcavelos, e depois outras paredes onde fomos pintar em grupo, eventos. E depois lá em baixo o Skate Park de Portimão, que desde 98 o pessoal pode pintar lá legalmente. E pegando na minha fase inicial, antes de me lançar na fase de Graffiti Hunter, eu sinto sempre Gosto da palavra sinto Graffiti sempre Hunter. como um termo pejorativo, né? Graffiti Hunter é tipo aquele stalker. Mas quando eu arranquei Chaser. na fotografia, Chaser. era mais numa vertente de abandonados. Qual é a tua opinião? Gostas de pintar em abandonados, explorar sítios abandonados, deixar a tua marca nesses sítios? Ou acho que preferes os muros? Nos sítios abandonados depende que tipo de abandono é que eles têm. Acho que não iria pintar uma capela abandonada. Já que eu faço. E há que eu faça. Não condeno, eu não o faria. Pintar pedra, por exemplo, não o faria. Monumentos, etc. Enfim, são várias coisas que eu não faria. Há pessoas que fazem, como disse, jovens podem fazer coisas jovens podem fazer coisas que inicialmente pensam que é uma boa ideia e depois Aí está a questão do arrepender-se de vez em quando. eu não faria, mas já há lugares abandonados que se pode perfeitamente pintar e são é preferível pintar lá do que pintar talvez noutro sítio que não. La noche plena de quietud, 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 la noche plena de quietud. La noche plena de quietud, la noche plena de quietud. O que é que preferes? Hall of Fame, bombing, trens, street tags e o porquê? Hoje em dia prefiro um Hall of Fame, até porque está mais tranquilamente, está, etc. Está mais à vontade e posso estar a pintar durante 2 dias sem ninguém me chatear. Há uns anos atrás era o bombing, comboios, a evolução. Quer dizer, com a idade, não é? Vamos crescendo, vamos tentando, procurando ficar mais calmos, fazer ver com a idade. melhores produções também, não é? Sim, preferes a qualidade à velocidade. Exato. Então, e no Hall of Fame, characters ou letras? As duas coisas. Uma coisa não invalida a outra e uma complementa a outra. Portanto, só letras ou só characters, ou letras com characters, as duas coisas. É um complemento a outra. Se houvesse algo que pudesses mudar no grafite em Portugal, o que é que mudarias? Ok. Deixa-me pensar agora. Certo. O teu percurso, para recordar,
aos que não estão atentos, é mais de 30 anos. Se houvesse alguma coisa que pudesses mudar, nomeadamente em Portugal, se quiseres depois abordar a nível geral, mas nomeadamente em Portugal, no nosso contexto, o que é que mudarias? Há alguma coisa que possas destacar? A atitude das pessoas, talvez. A partir do momento que se muda um bocado a atitude das pessoas, elas estão a ser educadas para tentarem ver que grafite pode ser outra coisa para além do vandalismo. A atitude dos que estão de fora, então, Exato. perante aquilo que interpretam do grafite. Nós não fazemos nada diferente do que fazem os partidos políticos em época de campanha. E tu achas que as pessoas aceitam melhor agora o grafite que antigamente? Ou achas que ainda precisam de perceber? Ou... Porque acho que as pessoas ainda continuam a achar um bocadinho que somos criminosos ou que somos bandidos ou uma coisa assim do género, mas se calhar estamos a começar a evoluir um bocadinho mais nesse Não, aspecto. é preciso sempre uma geração para uma coisa que uma geração anterior era crime e visto mal. Sim, já deixou de ser Agora as pessoas que cresceram com o grafite agora gostam do grafite. Por isso é preciso sempre uma geração para ultrapassar o passo, para fazer o passo de é mau para se tornar em arte. crime. Não, se calhar é mau para se tornar aceitável e do aceitável tornar em Mas arte. arte sim, mas é preciso uma geração, mais ou menos, para as coisas. Os Beatles, quando começaram, eram escandalosos. Hoje em dia é a mesma coisa com muita outra coisa, que naquela altura é escandaloso, 30 anos mais tarde é arte. O que é que tu achas da evolução dos tempos antigos até agora? Portugal está um bocado atrás, um bocado em relação ao resto do mundo, ao resto da Europa, a nível de grafite. Chegou mais tarde aqui a Portugal e começou a desenvolver, mas está a acompanhar bastante rápido a nível de evolução para os tempos de hoje, ou seja, o que está a ser feito noutros países agora também está a ser feito em Portugal agora, não daqui a 20 anos ou daqui a 10 anos. Por isso Portugal conseguiu em pouco tempo recuperar O tempo perdido. digamos assim. Ok. Nós no Algarve chamamos Olhão Sen City, Yeah. porque é a cidade do Sen, é Sen City. Como já falámos, de 30 anos, tens murais, tens pinturas, trabalhos também. Algum que queiras destacar? Um que me deu particularmente gozo de fazer parte foi o último que fizemos no Amoreiras, organizado pelo EFAN e aqui pelo Curtis. Foi um ambiente fantástico, pessoas fantásticas, todos a trabalhar em conjunto. Foi muito boa disposição, uma boa onda, um vibe muito envolvente, muito caloroso. E para nós União, foi não é? muito bom Sim. conseguirmos também ter de cá pintar, não é? La noche plena de quietud, la noche plena de quietud, la noche plena de quietud. Música. Que tipo de música é que costumas ouvir quando pintas? E pronto, que tipo de música é que tu gostas? Ter nos teus fones? Eu gosto de todo tipo de música. De momento agora gosto de ouvir lo-fi jazz. É uma música que me faz viajar enquanto estou a pintar. E é isso. Ok. E tipo de música é só esse tipo de música? Gostas de hip hop? Não gosto dos clássicos, gosto de Queen, gosto de tanta música. Não me limita a ouvir só um tipo de música. Exato. Já fui mais, digamos, virado para o hip hop. Hoje em dia já não. Gostas de um pouco de tudo? Gosto um pouco de tudo. Um nome português que possas Jamiroquai, etc. destacar Essas músicas. em português? Gosto do Molinex.
enfim, há muitos outros que gosto de misturar depois Zeca Afonso com Rui Veloso, com Renato Violeta, enfim. Quando pintas de fones? Pouco. Por alguma razão? Eu gosto de ouvir a lata. Vou-te fazer uma pergunta, mas gostava que não pensasses muito e fosses direto. 3 palavras para definir o que gostas mais no grafite. Convívio, amigos e cores. Convívio, amigos e cores. Ok. Agora pensa. Convívio, porquê? Convívio porque uma coisa bonita no grafite é o pessoal pintar em conjunto. E, por exemplo, imaginemos que Dalí e Picasso tivessem feito uma tela em conjunto. E Piet Mondrian, agora para juntar assim uns quantos, Piet Mondrian, Jackson Pollock, esses 4 tivessem se juntado e feito uma tela em conjunto. Como é que seria essa tela? Uma coisa que o pessoal do grafite faz, junta e pinta em conjunto. Combinam as cores, combinam os fundos, combinam os estilos, o que é que vai, quem é que vai fazer o quê, como é que vai fazer. Imagine-se ir até aos anos 20, 30 e ter o Picasso, ter os surrealistas a fazerem um mural como o Amoreiras. Ou Andy Warhol. Ok. Amigos, todos eles fizeram murais, mas só eles. Ok. Não quer dizer que não tenhas pensado antes, aquilo que eu disse, pensa é mais desenvolve, não é? Desenvolve então a palavra amigos. Amigos, no grafite é a crew, é eu estar juntos e crescer juntos, desenvolver estilos. Okay. E a última palavra que disseste foi cor. Cor. Okay. Queres desenvolver também então? Sim. Imaginem um mundo sem cor. La noche plena de quietud, 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 la noche plena de quietud. Que writers é que costumas pintar habitualmente? Hoje em dia, a nível de trabalho, ocupa-me tanto que só Funciona mais solitário. pinto menos com eles do que gostaria. Deveria alterar isso, sim. Mas aproveito todas as oportunidades que eu tenho para ouvir em Lisboa, ou estar com eles, para pintar, etc. Mesmo lá no Algarve. Não consigo fazer com tanta frequência que eu gostaria, mas todas as oportunidades que eu posso ir. Estás a falar da tua crew, basicamente. Sim. Queres falar sobre a tua crew? A minha crew é os GBS, né? Um grupo de loucos, que se juntem para pintar, e é isso, e conviver. Ouvi falar agora sobre uma viagem relativamente há pouco tempo que fizeram juntos a Dublin. Sim, não fomos todos, Mas deveríamos ter ido mais pessoas, mas fomos uns quantos, tivemos uma boa viagem à Irlanda. Como é que correu? Foi 5 Gostaram? estrelas, foi tudo fantástico. Pintaste? Irlanda, pintamos, conhecemos pessoas do grafite lá em Dublin e tivemos um tempo fantástico, nem uma pinga de chuva. Okay. Plena de quietud, la noche 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 plena de quietud. La noche plena de quietud, la noche plena de quietud,
plena de quietud, la noche plena de